Rafa de novo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ronaldo. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Eita, caiu de novo. Boa noite, Rose. Boa noite, Daniel. Boa noite, Nia Oficial. A Rô está tentando entrar, mas ela está entrando e está caindo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eita, vou te chamar, Rô. Deixa eu fazer o convite para você. Peraí. Vamos ver se agora vai. Tenta aceitar. Aí! Boa noite, pessoal. Boa noite, Dê. Boa noite, Rô. Vamos para mais uma live com um novo tema agora, né? Mas que não deixa de estar relacionado, de certa forma, né? E acho que até foi algo que nós falamos bastante, mas de maneira embutida, né? Nas lives anteriores, no mês todo, 5 lives, né? Juntos, com o público sobre o mesmo tema. Tem uma convidada aqui querendo participar. Coloca ela aí pra gente, né? Até porque, para falar de emoções, né? Os animais, eles ajudam muito a gente, né? Nessa questão de amenizar e trazer o nosso emocional regulado, né? De uma forma que a gente dê conta. Então, eles ajudam bastante. E é algo que, para quem tem dificuldade com a fala, né, a comunicação verbal, os animais não precisam necessariamente disso. É algo que a gente precisa muito mais sentir da comunicação não verbal do que do verbal. Exatamente, né? E parece que eles entendem sem você precisar falar nada. É verdade. Olá, Livingstone. Boa noite. Nossa, já tem bastante gente chegando. Tem, acabamos de chegar e já tinha gente esperando, né? Eu vi gente falando, tô esperando. É gostoso, né? Ver que o pessoal tá aproveitando bastante aí do nosso conteúdo, né, Rô? Muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre como lidar com as emoções e com os sentimentos de forma mais leve, né? Antes de começar, Rô, eu queria fazer um apontamento que, assim, nós temos muito hábito de dividir as emoções entre emoções positivas e emoções negativas, né? Quando, na verdade, são emoções, né? E essa questão de quando a gente coloca, porque a emoção positiva é a felicidade, né? É a alegria. Emoções negativas é medo, tristeza. Então, assim, parece que a gente tem muito mais emoções negativas do que emoções positivas, né? Sim. E aí, eu tento sempre, porque às vezes eu também caio nessa de rotular as emoções como positivas e negativas, mas eu sempre tento tirar isso de lado. Por quê? Porque nem sempre não, as emoções elas são importantes em qualquer momento da nossa vida, né? Então, se a gente ficar classificando elas como positivas ou negativas, a gente tem a tendência de julgar as nossas emoções. E quanto mais a gente julga, é ruim, né? E aí a gente então, deixa de olhar para os aspectos positivos que as emoções densas têm, como a tristeza, a raiva, a ansiedade. E foi isso que eu falei no tema, né, das postagens da semana passada, que toda emoção tem as duas polaridades, ou seja, vai ter um aspecto positivo sobre a raiva, vai ter um aspecto negativo sobre a alegria. E a gente precisa olhar para isso, né? Exatamente. E você colocou nos posts uma coisa que eu tinha falado numa live minha, né? Por exemplo, você categorizou eles e mostrou o lado positivo dessas emoções e o lado negativo, né? Então, quando a gente aprende a olhar para as nossas emoções e aceitar as nossas emoções, a gente tem uma possibilidade muito maior de encontrar um ponto de equilíbrio na hora que está ali desregulada a emoção. Né? É verdade. Então, isso é muito bom. Por quê? Eu vou usar o exemplo da tristeza, porque eu, pelo menos assim, a emoção que eu menos gosto de sentir é a tristeza, né? Mas, o que significa tristeza? É o momento em que você se retrai, você entra, né? Volta para o seu mundo
pessoal. Então, é aquele negócio, eu quero ficar quietinha no quarto, eu quero ficar num quarto escuro, eu quero ficar sozinha, né? Pra quê? Pra refletir. Por isso que quando você está num momento de tristeza, o seu desejo é de estar sozinho. Por quê? É o seu corpo falando, olha, você precisa parar para pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Sim. Né? Ou de estar então, em silêncio, né? Você pode até estar próximo de pessoas, mas não quer um contato direto, não quer muita interação. E quando a gente entende essa função da tristeza, fica mais leve passar por ela. Né? Ela não se torna um bicho de sete cabeças que eu não quero nem pensar em sentir. Né? Não. Se torna algo positivo. Por quê? Porque eu vou usar esse momento de autorreflexão para realmente fazer mudanças necessárias na minha vida. Então, eu gosto muito de trazer o lado positivo de todas as emoções que a gente tem. Sim, e eu achei riquíssimo isso que você falou logo de início, né, para a gente entrar no tema, porque principalmente na comunidade, hoje tem algumas pessoas aqui que eu conheci através da comunidade, acho isso muito importante também, eles trazem, né, por que a gente se apega tanto às coisas negativas, por que adicto é assim, por que é assado, e não só o adicto. Claro que o adicto tem uma potência, né, em relação a ir de um extremo ao outro, com muito mais facilidade. Mas isso é do ser humano, isso está ligado à nossa cultura, isso está ligado a tudo que foi ensinado há muitos anos e foi passando, né, de geração para geração, que sentir raiva não é bom, que quando você está triste, você tem que resolver logo e ficar bem logo, e começam a pressionar no sentido de que quando vem essas emoções que não são alegria, não são emoções mais leves, eu chamo de emoções mais densas, a gente acaba sendo pressionado para não expor isso também. Então já é difícil lidar com aquela emoção, não se fala sobre os aspectos positivos dela, e pior, né, você não pode expor o que está sentindo e entende que é ruim, que você é ruim por se sentir triste, que você é ruim por sentir raiva. Como se fosse um pecado mesmo, né? A gente ter essas emoções. Quando, na verdade, elas são tão funcionais quanto outras. Com certeza. E a gente acaba se julgando, né? Nossa, porque eu sou a pior pessoa do mundo por estar sentindo isso. Ou então acredita que já não deveria mais estar sofrendo por determinada situação, por determinada coisa, né? Então, e esse auto-julgamento, ele impede muito que a gente aprenda com as emoções. Exatamente. Porque cria um bloqueio para você olhar para o que tem ali. Você só sente incômodo por estar sentindo aquilo e não consegue entender o que aquela emoção está trazendo, né? Exatamente. Então, a ideia é a gente aprender a conversar com as nossas emoções. Perfeito. Né? Eu costumo usar o termo detetive das emoções. A gente tem que falar, viu, por que você está aqui? Investigar. Né? Por que eu tô sentindo você agora? Vamos investigar essas emoções, porque não é gostoso, né? Principalmente quando essas emoções mais densas, como você estava falando, a gente não quer sentir raiva, a gente não quer sentir frustração, a gente não quer nada disso. Ou a gente quer só um pouquinho, né? Quer controlar o quanto vai sentir. Nem um pouquinho, assim. Só para eu sentir um pouquinho e acabou, já tá bom, né? E às vezes não, às vezes vai ser intenso e duradouro, né? Dependendo da situação e do contexto que a gente está falando. Então, a gente tem que aprender a conviver, é o que vai ajudar a gente a fazer uma interpretação melhor, e isso potencializa o seu amadurecimento, você busca soluções para os seus problemas, né? Então, sempre tem algo positivo a se aprender. Perfeito. Antes de tudo, meu pai está aqui ao vivo com a gente pela primeira vez. Eu achei lindo, pai. Obrigada pela participação. Não só por estar apoiando o nosso trabalho, né? Mas também porque eu acho que sempre, né? Como nós falamos já em outras lives, para as pessoas mais velhas, é um grande desafio, tanto a questão de acessar um conteúdo de qualidade, tendo que usar a tecnologia, e também se permitir aprender. Então, parabéns. Com certeza. Parabéns pro pai da Roberta. Meu xará. Eu fiz uma pergunta, Dê, não sei se você viu. Como lidar com as emoções quando se mora sozinho? Eu acho que é muito legal, né? E às vezes, a gente acha que lidar com a emoção é só a gente verbalizar ela. E nós vamos ensinar aqui hoje a vocês
Se no final ficar alguma dúvida, pergunte de novo, mas nós vamos passar algumas técnicas. Primeiro a gente vai explicar o porquê existem as emoções e o que elas trazem para nós, qual o significado delas e a importância, e depois como lidar com elas. E aí vai entrar também essa questão de como lidar sozinho. Olha lá, a Joselma. Seja bem-vindo, pai da Roberta. Filho inteligente. Ah, ele vai ficar todo orgulhoso. Com certeza. Obrigada, Joselma. Então, vamos lá. Vamos lá, Rô. Você quer começar? Pode ser. Você já começou, né? Eu só vou dar continuidade. É. Bom, então, antes de tudo, né? Vamos lá no princípio. Por que existem as emoções? Tem gente que, por que eu tenho que sentir isso? Né? Acho que uma das maiores queixas é essa. Por que eu tenho que estar sentindo? Por que eu tenho que estar pensando? Por que eu tenho que viver isso? E acho que é muito importante explicar que a emoção é a interação do pensamento com as reações físicas que trazem para o nosso corpo. Ou seja, a vontade de chorar, a vontade de sorrir. Sabe quando você sente que o seu corpo começa a trazer coisas que você nem sabe o que está acontecendo por dentro? Isso, por exemplo, é uma emoção, né? E Sim. Às vezes as pessoas não conseguem, e até no consultório, né, Dê, acho que a gente se depara muito com isso, que a pessoa começa a entrar em contato com alguns conteúdos, algumas coisas que ela nem se dava conta de que existiam ali na vida dela, e ela começa a ter as emoções. E às vezes essas emoções começam a ser despertadas e emoções que ela não conhecia. Por não entrar em contato com isso, né? E aí começa a falar, eu tô sentindo uma coisa, assim, eu tô me sentindo e não consegue descrever o que tá acontecendo. Então... Aqui, normalmente, as pessoas, quando elas não sabem nomear a emoção dela, elas vêm com o nome de ansiedade. Eu tô com ansiedade. Sim. Ou ansiedade, Entendeu? ou eu tô com um negócio aqui, parece que meu peito vai apertar, não consigo respirar. No entanto, que quando vem o discurso da ansiedade, eu sempre tento tentar descrever em reações mesmo o que a pessoa está sentindo, para realmente ter certeza se é ansiedade ou se é alguma outra emoção que a pessoa não sabe identificar. Até porque ter essa consciência emocional, vamos dizer assim, de saber nomear exatamente o que a gente sente, não é fácil, né? Às vezes até, em alguns momentos, eu me perco em algumas emoções minhas, porque às vezes vem de uma forma completamente diferente. Sim. Né? E aí a gente precisa tentar entender, eu até anotei um exemplo aqui para compartilhar de algo que eu acho que faz muito sentido, que vai ficar mais lúdico, né? De entender por que às vezes a gente não consegue descobrir que emoção é aquela e nomear ela, porque às vezes ela vem, né, com uma experiência nova, com uma característica nova, e às vezes até no corpo, um sintoma novo, e a gente precisa ir, né, destrinchando ali para entender qual a origem disso e com que emoção primeiro ela se assemelha. Exatamente. Então, aí ajuda bastante. Sim, e aí vai cumprir a função da emoção na nossa vida, né? Porque as emoções fazem parte do nosso dia a dia, né? Não tem como existir sem se emocionar e sem sentir. Então, eu falo ainda bem que a gente sente, né? Porque seria um grande problema se a gente não sentisse. Estaríamos, né, como vegetais. E assim, se a gente pode sentir, a gente também consegue entender essas emoções. Então, vamos tentar transformar aquilo que é desconfortável em algo que seja produtivo para mim. Sim. Né? Só que aquele negócio, eu nunca vou deixar de sentir. Por quê? Porque eu sou um ser humano e eu tenho todas as minhas funções funcionando perfeitamente. Né? Por isso que eu sou impactada por essas emoções. Sim. Então, que bom que temos. E mesmo aquelas pessoas que falam, mas eu sou durão, ou eu não consigo chorar, eu não consigo me emocionar, ela sente. Ela só não dá vazão para aquela emoção, mas ela sente, né? Ou a pessoa que tem realmente um déficit, né? O psicopata, né? Sim. Aí a gente fala de um transtorno realmente. Sim. Mas então vamos agradecer que a gente sente, que já é um sinal de que não somos psicopatas. Somos um pouco mais saudáveis do que alguns. Somos. E acho legal também lembrar que o psicopata, na maioria das vezes, ele não sabe que ele não sente, porque ele acredita sentir, né?
Exatamente. E isso confunde um pouco, mas é muito diferente o não sentir dele, né? Ou o Sim, sentir dele. sim. Então, vamos agradecer por sentir e entender a importância de sentir, né? E agradecer pela live de hoje, que vai nos possibilitar entender ainda mais. Isso mesmo. Então, eu acho que é muito importante lembrar que experimentar e expressar as emoções nos ajuda a conectar com os demais e também a conseguir alcançar alguns objetivos, como, por exemplo, saber lidar com o estresse, né? Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que é e eu não consigo resolver, e eu começo a sentir cada vez mais até aquilo poder me levar a uma situação de, que a gente chama, né, de psicossomática. O emocional fica tão prejudicado com aquela emoção que ele transforma em alguma doença física ou em algum sintoma físico a ponto de precisar de ajuda médica, né? Por Exatamente. quê? Por não entender. Exatamente. E sempre as emoções, elas vêm com informações que a gente precisa, às vezes, reconhecer na gente, né, Rô? Sim. Muitas vezes, por isso que é importante a gente tentar conversar com essas emoções, porque elas vão te dizer algo importante sobre você mesmo. Exatamente. Né? E sobre Então, aquela situação que está acontecendo, né? exato, que nem assim, ó, a gente está num momento de pandemia, certo? Uhum. A gente está sendo o tempo todo bombardeado de informações assim. Não sai de casa, é perigoso, fica em casa, né? Ficar em casa ajuda a salvar vidas. Então, o nosso cérebro ele já está ali todo programado agora para não sair de casa, mesmo que a gente tenha que às vezes se locomover para algumas coisas. E aí, o que acontece? As emoções elas estão aparecendo de formas muito variadas agora. Então, as pessoas elas estão com uma ansiedade muito mais intensa, o medo muito mais intenso. E por que está mais intenso? Porque o nosso organismo está falando, olha, cuidado, né? Como ele não tem como conversar com a gente, né? Fala assim, viu, ô, Sim. Andressa, não sai porque é perigoso. Não é essa O a que acontece? conversa, né? Não é essa a conversa. Ele vai me mostrar assim, ele vai me dar taquicardia, ele vai me dar medo, vai me dar um sentimento de pânico, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Essa é a forma que o nosso corpo tem de usar as emoções para conversar com a gente. Então, ele passa informações importantes. A gente precisa estar sensíveis para entender essas informações. Exatamente. O Ronaldo fez uma pergunta que eu acho que é muito adequada e eu já ia entrar, né, falando sobre isso. Sentimento é o mesmo que emoções? Não. É um pouco diferente, mas estão ligados, né? Um tá ali juntinho ao outro, mas são diferentes. Você já terminou, né? Posso falar? Já, pode seguir. Então, tem alguns estudos que informam, né? Então, não é nada do que nós somente estamos falando, é algo que realmente é estudado, cientificamente comprovado, que as pessoas que costumam lidar bem com as emoções, que aprendem a lidar, a gerenciar suas emoções, costumam se sentir melhor, mais alegres e apresentam um sistema imunológico mais saudável. Então, olha a gravidade que as nossas emoções, quando não avaliadas, quando não percebidas, quando não entendidas, pode causar, né, e agravar algum problema de saúde ou um estado de saúde. Por isso é tão importante aprender a lidar com o que a gente sente. E aí, como que funciona esse processo, né, de como entra a emoção e como que a gente lida com isso na nossa vida? Primeiro, né, tudo inicia no pensamento. Por isso que as pessoas dizem, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala. Porque tudo isso, né, vai originar a emoção e que vai dar continuidade ali nesse processo. Então, os pensamentos geram a emoção, ativam, né, as emoções, e as emoções produzem o sentimento. Então, junto com o pensamento vem a emoção, o sentimento que leva a um comportamento. Então, o que acontece? Veio o pensamento e eu só deixei passar, tudo bem, pode ser que eu não tenha sentido nada. Veio o pensamento, trouxe uma sensação física, veio uma emoção junto. Essa emoção vai trazer um sentimento. E aí eu começo a ficar com comportamentos de tristeza, de me isolar, ou de ficar muito feliz, muito eufórica,
ou de raiva e querer descontar no mundo, ou de muita raiva e não querer ver ninguém já para não descontar em ninguém. Enfim, algumas coisas iniciam, né, até chegar no comportamento. Então, primeiro é o pensamento, emoção, sentimento, comportamento. Por isso que eu sempre falo, né, que até quando é sentimento dá para controlar. Depois que virou comportamento, aí em algumas situações o prejuízo é maior. Uhum. Se você falar algo, se você tem algum comportamento em decorrência daquela emoção, daquele momento, sem avaliar as consequências daquilo. Uhum. Então, E aí você acaba tendo uma reação por conta de toda essa cadeia que você estava explicando, né? isso. Então, se você não faz o filtro enquanto ela vai acontecendo, quando chegar no comportamento, provavelmente vai ser um comportamento muito mais destrutivo, né? Diante da situação. Ou que pode gerar, né, um problema futuro por conta daquele comportamento. E o pior, isso vai se tornando um ciclo, porque daí o comportamento reforça o pensamento. Então, por exemplo, veio o pensamento, ai, meu namorado brigou comigo e aí agora eu tô chateada. A emoção pode ser de tristeza, por exemplo, porque ele falou algo que eu não gostei. Qual vai ser o sentimento? Pode vir o sentimento de raiva. Fiquei com raiva. Ou pode ser qualquer outro sentimento. Dificilmente vai ser o sentimento de alegria. Muito difícil. Se for, tá desconectado. Tem algum problema. E aí vem esse sentimento da raiva que desperta em mim a minha raiva. Não é a dele. Não foi ele que causou isso em mim. Fui eu que, num processo, entrei em contato com essa emoção que trouxe esse sentimento. E qual vai ser meu comportamento? Ainda eu tenho como escolher. Eu vou tentar esperar passar, reavaliar o que eu senti, entender o que está acontecendo. E se o que ele falou, que aí tem tudo a ver com as outras lives, com as anteriores, né? Se o que ele falou é realmente verdadeiro e por isso eu fiquei com raiva, porque eu fiquei incomodada dele falar algo que me desagradou, ou eu tô com uma raiva descabida porque ele não falou o que eu gostaria, ou qualquer outro motivo. Mas aí se eu tenho um comportamento que é xingar, que é esbravejar, colocar isso para fora, ele vai reagir provavelmente na mesma proporção, porque eu iniciei, né, o atrito, e aí ele tendo esse comportamento vai reforçar o meu pensamento. Então, o meu comportamento de brigar com ele faz com que renove o meu pensamento de que realmente ele tá errado. E eu tenho que estar com raiva mesmo. E aí continua todo o processo. E aí você já não tem comunicação assertiva, você já não tem tudo aquilo que a gente trabalhou nas lives passadas, vai dar problema essa relação. Sim, e se isso continua acontecendo, né? Se é um caso isolado, tudo bem. Todos nós podemos passar por algum momento que a gente não consegue identificar aquela emoção e ter um comportamento que vai causar prejuízo. Mas se isso acontece com frequência num relacionamento, dificilmente ele vai se manter. Ou ele vai se manter de uma maneira muito tóxica, né? E aí vai se tornar uma relação abusiva. Exatamente. Então, eu acho que o principal é entender que a gente precisa primeiro identificar a emoção, o sentimento, nomeá-los, porque às vezes eu não consigo dizer é raiva que eu tô sentindo. Pode ser só uma chateação. Mas é uma emoção que se parece mais com qual? Eu acho que essa é a questão, entender o que mais se assemelha àquilo que eu tô sentindo. Com qual emoção principal? Porque para quem não acompanhou as postagens que eu fiz no Insta na semana passada, na minha página, eu falei sobre as emoções universais, né, Dê? Que aí são o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e a repulsa. Que lá no filme Divertidamente, para quem não assistiu, é um filme bem bacana, bem lúdico, mas muito inteligente, né? Tem uma criação, assim, que para os adultos é muito bacana também. E ele mostra essas emoções. Então, a repulsa vem com o nome de nojinho. Mas, realmente, né, a repulsa é aquele sentimento que eu não quero, eu rejeito, eu não quero contato, eu não quero comer aquele alimento, eu não quero ver aquela pessoa na minha frente. Então, é o nojo daquilo mesmo. Sai de perto de mim. Esses dias eu fiz uma ligação do nojo com essa questão essa repulsa, né? E uma paciente, ela ficou tão feliz que eu fiz aquilo, a ligação para ela, que ela parece que
eu acendi uma luz nela e ela foi embora, assim, no raciocínio, sabe? Com questão do, por exemplo, assim, às vezes a gente tem nojo de, eu tenho nojo de fulano, né? Existe O ranço, essa né? expressão, né? Aqui eles usam muito ranço. Então, e eu conheço por aí, fulano me dá nojo, sabe assim? Sim. Quando a gente entende qual é a importância do nojo na nossa vida, que é o quê? O nosso organismo falando, olha, não come tal alimento, porque isso ele pode estar estragado, ele pode ser ruim, vai te prejudicar, pode ser um veneno, né? Ou hoje Então, seu corpo não quer receber aquilo, né? Exato, ele não quer. Por quê? Porque algo indica para ele que esse alimento não vai te fazer bem. E quando a gente usa a expressão para pessoas, é assim, fulano me dá nojo. Por quê? Porque algo no comportamento daquela pessoa indica para você, para o seu organismo, que vai te fazer mal aquela relação, né? Ou a proximidade com aquela pessoa vai te trazer algum prejuízo. Então, quando eu fizer essa junção da ideia do nojo com o olhar para o outro, a pessoa ficou super feliz porque eu resolvi vários enigmas ali no problema de relacionamento que ela tinha. Sim, porque às vezes Então, a foi bem pessoa legal. acha que nojo é daquilo que a gente tem que necessariamente engolir, né? Ou tocar, Exato. que vai ser algo mais em relação a consumo, né? Só que, de certa maneira, vocês estão aqui, por exemplo, hoje consumindo o que eu e a Andressa temos a passar. Não estão consumindo nós, mas estão consumindo o nosso conhecimento. Então, é um tipo de consumo, né? Que não necessariamente vocês precisam estar diante da pessoa fisicamente para consumi-la, para consumir aquilo que ela tem a ofertar. E isso cabe o nojo também. Só que, claro, né, o termo técnico seria repulsa. Mas se para a pessoa o nojo faz mais sentido, tudo bem. E entender que, às vezes, aquela pessoa, o tipo de comunicação que ela apresenta, os comportamentos dela, os assuntos que ela traz, vão te causar repulsa mesmo. Exatamente. E aí, eu acho que a questão é entender que é muito importante, né, identificar as emoções, porque elas nos ensinam sobre nós mesmos, sobre as nossas necessidades e também nos permitem ter uma melhor comunicação, uma melhor sociabilidade. Então, nos permite interagir melhor com as pessoas. E, claro, se eu conheço melhor a mim mesma, eu tenho mais oportunidade de conhecer o outro. Se eu não conheço a mim, dificilmente eu vou entender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Com certeza. E aí, vamos lá. Como identificar, né? E aí, Rô, né? Só fazendo um parênteses, não sei, na verdade, não sei se você vai entrar nessa questão. Mas existem formas da gente também aprender a deixar essa emoção mais equilibrada, no sentido assim, a nossa rotina mesmo. Às vezes, assim, eu vou procrastinando tanto coisas que eu tenho para fazer, que isso vai me causando uma intensidade emocional muito grande. Então, aí qualquer coisinha vira uma bola de neve emocional, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, aí eu fui cobrado pelo que eu tinha que fazer, aí eu fiquei com raiva de mim e da pessoa que está me cobrando. Então, só assim, vai acumulando, né? Só vai acumulando. Por quê? Porque ao invés de você cumprir a sua tarefa ali regularmente, você foi deixando, porque naquele momento foi legal. Acho que a Rô fez uma live de procrastinação, né, Rô? Sobre como lidar com o imediatismo, né? Isso, então. E daí, quando eu faço isso, eu vou poluindo as minhas emoções com coisas que não deveriam estar ali. Sim. Então, outra coisa também que pode acabar poluindo essas emoções é você ter um conflito com alguém, seja no relacionamento amoroso, no trabalho, e você não resolveu, você vai para um outro contexto e acontece qualquer coisa, a sua emoção fica potencializada, né? Chega em casa, por exemplo, cansado do trabalho, teve vários conflitos lá e não resolveu. Chegou em casa, a filha às vezes quer brincar e quebra alguma coisa, pronto. Ali é o start para você explodir a raiva que você estava de não ter resolvido um conflito lá no seu trabalho. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar as emoções irem se acumulando. Por quê? Porque em algum momento ela vai estourar de uma forma que não vai ser saudável.
nem para você, nem para as pessoas que estão próximas a você. Exatamente. Então, eu acho que são duas coisas importantes para a gente falar, porque elas podem potencializar as nossas emoções de forma muito intensa. Né? A gente acaba tendo uma reação desproporcional do que realmente deveria ter naquela situação. Porque aquela emoção não é original daquele fato. Aquela emoção teve início lá atrás, não foi ouvida, não foi resolvida, né? Não foi interpretada e continuou ali. Mesmo que a pessoa não esteja entrando em contato com ela a ponto de gerar um sentimento, ela está ali. E aí o que acontece? Exato. Qualquer coisa externa, né, que desperta a atenção dela em relação às emoções, aquela emoção vem junto. Ela estava ali na gavetinha, ela só pegou carona, né? E aí, o que acontece? Você não quer sentir aquilo, mas não tem como, porque, de certa forma, você provocou a intensidade daquela emoção, né? Verdade. Muito doido, mas acaba sendo. Nós somos os responsáveis. Por quê? Porque se eu mantenho uma rotina saudável, tento manter o equilíbrio emocional, tento resolver as coisas quando elas acontecem, é muito difícil que eu tenha um impacto muito grande, a não ser que seja uma perda ou algo muito imprevisto, aí tudo bem, vai acontecer. Mas no dia a dia, se a gente tem uma rotina saudável, não é natural que a nossa emoção fique desregulada. Exatamente. E a alimentação também mexe muito com isso também. E atividade física também, né? Eu falo, é uma engrenagem, gente, sabe? Assim, tipo, se a sua alimentação não tá bem, você vai ficar estressado, qualquer coisa te dá raiva. Então, assim, mas eu só como 2 vezes por dia. Começa a se alimentar mais, né? Tipo, 6 vezes, que nem os nutricionistas geralmente recomendam. Vai fracionando. Tenta melhorar o seu sono, tenta melhorar uma atividade física. Quando você vê, você não tem dificuldades emocionais, porque chega ali, você consegue naturalmente regular essa emoção sem grandes prejuízos na sua vida. Sim. Mas essa engrenagem, ela tem que estar funcionando, né? Porque não quer a engrenagem dizer... Isso. Não quer dizer que a emoção não vai vir se eu me alimento bem, pratico atividade física. Quer dizer que eu estando em contato e em funcionamento, né? Às vezes a engrenagem dá uma travadinha aqui, mas ela vai. Se eu tô mantendo isso, né, funcionando, de certa maneira, o meu corpo, o meu psiquismo e todo o funcionamento do organismo está mais equilibrado do que alguém que não faz nenhum tipo de atividade física e se alimenta, né, de maneira errada ou não é em excesso no sentido de quantidade, mas de qualidade de alimento. Então, é o equilíbrio, né? A gente não está aqui dizendo que todo mundo tem que ter uma vida perfeita, uma saúde perfeita, mas se estamos em busca de aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, inclusive tem alimentos que ajudam na melhora do humor. Então, pessoas com depressão, né? Eu geralmente encaminho pacientes depressivos para nutricionista, porque isso vai ter um enriquecimento do nosso trabalho em conjunto, né, com o paciente, mas também dos resultados. Ele começa a sentir esse bem-estar. Exatamente. Porque a gente às vezes acha que na correria do dia a dia a gente come de qualquer jeito e acha que a alimentação não influencia nas emoções. Mas elas influenciam sim. Né? E tem tudo a ver, né? Porque se a gente não consegue prestar atenção no alimento que está comendo, como é que você vai prestar atenção na sua emoção? Exatamente. Então, tudo isso influencia. É o que a Rô falou, a gente não quer que saia daqui tenha uma vida perfeita, né? É porque isso não existe. Mas tentar se aproximar o máximo possível de uma qualidade melhor nessa alimentação. Não que você não pode comer as coisas que você gosta. Pode. Mas tenta inserir junto no seu cardápio coisas que vão te favorecer emocionalmente. Exatamente. Né? Por exemplo, um chazinho de erva cidreira, a banana também, ela é rica em vitamina B, e né? potássio. Então, ela também... Exato. Então, ela ajuda muito. Abacate. A casca da banana, eu sei que tem receitas que ajudam na depressão, a casca da banana, né? Sim. Então, chocolate ajuda? Mito ou verdade? O chocolate ajuda, ele ajuda, mas o indicado é acima de 60% de cacau, ou seja, que vai ter menos açúcar, menos leite, menos misturas.
E aí, realmente, é o cacau que vai estar ali, não o açúcar. Porque o açúcar entra naquele efeito que eu também falei numa live com a nutricionista Renata, que ele vai entrar naquele efeito rebote. Seu corpo sente aquela euforia, mas daqui a pouco ele vai do pico, né, à queda muito rápido. E isso faz com que o seu organismo entenda que ele precisa de mais. Por isso entra num círculo de compulsão, né? E a gente só tem que tomar cuidado para não fazer dietas restritivas, né? Eu não sou nutricionista, mas eu passo com nutricionista, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer dietas restritivas demais, né? Tipo, eu vou tirar todo o meu açúcar, eu vou tirar todo o meu carboidrato. Não é isso. O nosso corpo precisa disso também, né? Sim, precisa. Então, a gente tem que aprender a fazer uma reeducação alimentar. E uma reeducação emocional. Exato. Né? Então, a gente tem que reeducar os nossos comportamentos para ter saúde. Sim. Então, por isso que a gente sempre indica passar na nutricionista para poder ter uma avaliação para o seu perfil, para o que o seu organismo precisa. Exato. Né? E aí, auxiliar e unir tudo isso junto com uma qualidade de vida melhor. Perfeito. E como identificar, então? Né? Porque depois que veio, é sinal que seu corpo está te trazendo aquela mensagem. Você precisa olhar para aquilo, senão ela vai voltar em algum outro momento, né? Então, primeiro passo, tentar conhecer o que você está sentindo. Se você não conhece aquilo de fato, a qual outra emoção ou em que outra situação eu já senti isso, ao que se assemelha, né? Primeiro passo. Segundo, observar as reações do seu corpo, seus pensamentos. Então, o que eu estou sentindo, o que está vindo para mim? O que eu tô com vontade de fazer? E aí, sim, olhar para a emoção que tá ali. Porque daí você vai ver a emoção como um todo. Né? Não só, ai meu Deus, é isso que tá aqui no meu peito, que eu não sei dizer, né? É aquela angústia, aquele negócio, aquela coisa. Que geralmente a queixa é essa, né? É uma coisa que eu sinto aqui e não sei o que é. Então, não precisa necessariamente nomear naquele primeiro momento. E se não conseguir em nenhum outro momento sozinho, tudo bem também. Mas tentar lembrar em que momento você sentiu aquilo antes e a qual outra emoção aquilo se assemelha, né? Com que se parece. E aí, ver dentre essas principais, a raiva, o medo, o nojo, a repulsa, né? A alegria e a tristeza. Para ver se ela se parece com alguma dessas 5 e aí tentar entender por que ela está vindo. Então, por exemplo, alguém que está com muitos pensamentos sobre o futuro, começa a se imaginar como que vai ser minha carreira quando eu tiver que escolher uma faculdade, como que eu vou trabalhar na minha área, como é que eu vou achar um mercado de trabalho pós-pandemia, e começa, né, nessas ideações futuras. O que pode dar errado? Tente olhar se você está sentindo, né, sensações físicas, se o batimento cardíaco, por exemplo, estiver acelerado, tensão muscular. Do que você está com medo? Porque a emoção é essa? É a do medo que está prevalecendo ali. Por quê? Porque ela está trazendo a emoção da ansiedade. A ansiedade é uma outra emoção, mas o medo de não saber como vai ser o seu amanhã despertou a ansiedade para pensar no futuro. Então, esse é um exercício muito simples para a gente entender que às vezes uma emoção vem por cima da outra, que é o que nós acabamos de falar. Sim. E precisa olhar para isso. Então, entender a origem daquilo, para que depois você consiga compreender de fato o que está acontecendo, né? E que a interpretação sobre um fato, um evento, né, pode gerar várias respostas, várias emoções, várias características físicas que às vezes a pessoa se perde. Então, por exemplo, uma promoção no trabalho. Nossa, é algo muito bom. Mas aí a pessoa começa a pensar, meu Deus, vai aumentar a minha responsabilidade, a minha carga horária, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho família. E começam a vir um misto de emoções. A ponto de ela não saber o que ali está se destacando. Então, tente entender o que está pior para ir para as menores, né? Qual emoção está em destaque e daí começar a olhar para as outras depois. E conversar com cada uma dessas emoções, né? Porque cada uma vai dizer uma coisa. Por exemplo, numa situação em que a pessoa foi promovida, que é uma coisa aparentemente, inicialmente positiva, né?
Aí só que ela tem já um monte de acúmulo de cargo, às vezes, né? Já faz um monte de coisa no trabalho. Aí tem a casa para dar conta, tem os filhos, tem o cônjuge que está lá. Como que vai gerenciar tudo isso? Então, assim, no primeiro momento a pessoa fala, puxa, que legal, vou ganhar mais. Depois, nossa, mas eu vou ter tempo? Aí vem o O medo. que que eu vou ter que Aí vem a sacrificar? insegurança. É, exato. Então, aí começa a vir um monte de questionamentos, que é com esses questionamentos que a gente tem que conversar. E aí Uhum. põe no papel o que, que vai valer a pena. Se vai ser aceitar essa promoção ou abrir mão da promoção, entendeu? Isso. Só que como que a gente faz isso? Se conhecendo, tem jeito. A gente tem que conversar com a gente mesmo. Uhum. Ah, Andrés, mas como que eu vou conversar? Senta de frente com o espelho. Se você não quer escrever, você senta de frente com o espelho e conversa com você, né? Sim. Por quê? Para você se ver e entender o que está acontecendo com você. E até para observar como está seu corpo, né? Porque às vezes a gente tem reações físicas que, que ficam ali por um período tão grande que o corpo continua expressando aquela sensação mesmo depois que a situação já está meio encaminhada. Então, por exemplo, alguém depressivo, a gente consegue, às vezes, interpretar a pessoa chegando para o atendimento. Ela não precisa nem ter entrado na sala. Você vê no físico dela as expressões que ela manifesta ali. Né? E isso, claro que nós temos todo um treinamento técnico para isso, mas é muito perceptível. Então, se você consegue se olhar no espelho e ver, ótimo. Para quem tem essa dificuldade, a escrita, você falou, coloca no papel. Colocar no papel é muito bacana. E aí vou dar uma dica que funciona comigo, porque eu tenho a necessidade, a minha mente vai criando, né? As possibilidades, as imagens, as pessoas, até coisas abstratas. Eu costumo ter formas. Então, formo o balãozinho aqui e eu preciso, é muito automático para mim essa visualização. Então, por exemplo, depois que eu assisti o filme Divertidamente, que eu utilizo isso nos atendimentos, em algumas situações, até para ficar mais fácil de compreender, eu lembro sempre das figuras. Então, se eu estou tratando com algum paciente sobre a raiva, eu fico vendo a imagem do bonequinho do raiva. Para mim, isso ajuda muito. Por quê? Se você identifica que você está com aquela emoção, simples, tente imaginar aquela emoção figura na sua frente. Eu acho que isso pode facilitar bastante por olhar para fora. Sim. Tem gente que não consegue colocar no papel, não consegue se olhar no espelho porque está se sentindo mal, tenta buscar uma figura, mesmo que seja mental, ou olhar no computador, no celular, aquela figura e conversar com ela. Olha, você está sendo minha emoção desse momento. O que você tem para me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Exatamente. E isso ajuda você a organizar tudo internamente, né? Você escrever sobre essa emoção, você conversar com essa emoção, vai fazer com que você consiga acionar o lado racional seu, né? E não deixar só que a emoção fique dominando você a ponto de você não saber que decisão tomar. Perfeito. Então, quanto mais você aprende a se comunicar com você mesma, né? Mais chances de você organizar os seus pensamentos e compreender o que está acontecendo com você, vai ser muito melhor. Sim. E aí, eu acho que lembrar que quando você compreender a emoção, o sentimento, aí você vai conseguir olhar para o evento que está acontecendo ali e explorar mais sobre isso. Né? Mas, senão, aquilo vai continuar se repetindo até você conseguir ou ter um comportamento, né, desajustado, ou conseguir realmente olhar para isso que está te pedindo ali, seu corpo está te pedindo. Perdi o fone aqui. Então, vamos lá, né? Você tem alguma contribuição? Eu já fui acrescentando tudo no meio já. Então, tô vendo aqui os meus copos, tô olhando a minha colinha aqui para ver se isso aí. Eu passei por todo. A gente sempre faz, né, eu falo que eu tenho a necessidade de ter tudo estruturadinho, assim. A minha também tá aqui. Por quê? Para que a gente realmente consiga passar todo o conteúdo que nós preparamos para vocês e buscando fontes confiáveis, informações reais, científicas, porque a ideia aqui não é só um bate-papo, mas é um bate-papo com conhecimento e produtividade, né?
Com certeza. E assim, eu gosto muito de escrever porque aqui me ajuda a memorizar o que eu quero falar. Só que eu sempre deixo aqui comigo porque eu tenho um sério problema de conseguir lembrar de coisas na hora que eu preciso. Então, aí eu vou lembrar depois, assim, nossa, eu podia ter falado tal coisa na live, né? Isso. Porque eu já tinha lido. Mas então eu prefiro ficar com a colinha para realmente ter certeza de que tudo tá passando certinho, né? Sim, Não e tá como ficando a nada pra gente vem trás. nesse bate-papo e responde pergunta, interage mesmo, é legal ter um scriptzinho ali para ser seguido, né? Uhum. Então vamos lá, Exatamente. eu preparei 8 etapas, né? 8 passos de como lidar com as emoções e os sentimentos. E aí o primeiro, tente entender o que originou aquela emoção. Então, o que Tentar causou? olhar para a situação, né? Isso, pro Que tem fato, que né? disparou, o disparador. Olha lá, o Livingston falou, é a emoção da live. Então, o que causou essa emoção? Então, por exemplo, eu tô ansiosa pra live. Hoje eu recebi várias pessoas, eu recebi algumas mensagens falando, tô ansiosa para assistir a live de hoje porque esse assunto me interessa muito. Então, o que causou? Ah, tá, é um assunto que eu tenho interesse, né? Tudo bem, porque a Roberta e a Andressa vão falar, mas é o assunto que é atrativo para aquela pessoa. Então, tudo bem. Por que isso me atrai? E aí começam os questionamentos, né? Claro que o nosso papel aqui é questionar mesmo. É fazer vocês saírem do conforto ali nesse sentido de não explorar mais, né? Mas então, primeiro, tente entender o que originou aquela emoção e aquele sentimento e, se já tiver tido um comportamento, aquele comportamento também, né? Depois, fale, expresse, escreva, comunique, e aí entra a pergunta do Mi, né? Mi, esse falar não precisa necessariamente ser com outra pessoa. Como todo mundo aqui que acompanha a gente já sabe, eu tenho a Belinha, ela participa geralmente das lives. Eu tenho algo bem pessoal, assim, mas que eu acho que entra nisso. Um dia a gente estava na casa da minha avó e minha avó falou assim, ficou só observando. Tava eu, ela e a Belinha, e naquele cômodo tava só nós, e ela ficou só olhando. Daí ela falou assim, viu, eu tava olhando aqui, e como você conversa com a Belinha, né? Eu falei, pois é, vó, porque ela entende o que eu falo. E eu converso como se eu estivesse conversando com uma criança mesmo. Assim, olha, filha, aqui não pode. Olha, desce daí, não sei o quê. Então, eu vou orientando ela. E, claro, é uma comunicação muito simples, né? Em relação à capacidade cognitiva de um cachorro, que é comparada a uma criança de 2 anos de idade. Mas o fato de eu ter exercitado isso no meu dia a dia com ela, quando eu vou para outros ambientes, é muito tranquilo lidar com ela em relação ao que pode e o que não pode, porque ela já entende os comandos. Por Exatamente. quê? Porque ela foi entrando em contato com isso. Foi um treino, né, no nosso dia a dia. Então, tem as falas de comando, que eu não vou falar aqui porque ela tá do meu lado, mas eu vou falar com a entonação normal, que tem o tipo da entonação. É tudo treinamento, né? Imagina, a psicóloga educando a filha cachorro. Teve que aprender bonitinho. Claro que ela não me obedece o tempo todo, né? Seria muita hipocrisia minha dizer isso. Mas ela entende muito bem, ela sabe, enfim. Isso funciona com a gente fazer com as nossas próprias emoções. Eu dei o exemplo de de um animal, porque ela não vai me devolver isso. Ela devolve com um latido, com um beijinho, com um carinho. Mas eu posso fazer isso comigo mesma. Se você mora sozinho, você pode fazer isso com você. Essa comunicação mesmo, ó. Aqui eu acho que eu dei mancada, eu podia ter feito diferente. Por que eu senti isso? Em qual outro momento eu já vivi isso? E por que isso está se repetindo? Então começa a se questionar mesmo, até isso se tornar natural e as pessoas vão perceber que você lida com isso de maneira muito tranquila. E usar os recursos que a gente acabou de falar. A escrita, a conversa consigo mesmo, de repente encontrar um ícone de representação, né? Isso. Então, tudo isso ajuda, né? Que nem, por exemplo, eu faço a constelação, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem os bonequinhos que fazem são os representantes, né? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente às vezes precisa conversar, a gente pode eleger um representante na sua casa, uma foto,
um objeto que lembre alguém que você queira falar com essa pessoa, mas não quer falar diretamente para essa pessoa, você pode treinar com o bonequinho, né? Sim. Ele tem a função de ajudar você a entender as suas emoções e também de treinar sobre como você vai expor essas emoções para alguém que for necessário. Exatamente. Isso pode ser feito como você falou, né? Até mesmo com uma foto, abre ali o celular, vê a foto da pessoa e tenta imaginar que ela tá te olhando e você tá conseguindo expressar as coisas que você precisa. Para realmente ser um treino até se tornar natural fazer aquilo. Uhum. E aí o terceiro passo tem tudo a ver com isso, que é expresse o que você está sentindo, seja para você mesmo ou para outra pessoa, mas de maneira assertiva, não de maneira conflitiva. Ou seja, não é para causar um problema a mais o fato de você estar comunicando a sua emoção. Então, 4, que daí tem tudo a ver com esse 3. Reconheça também os sentimentos do outro. Porque se eu não consigo expressar com assertividade o que eu tô sentindo, quem dirá entender que a pessoa do lado de lá tem sentimentos também? Seja o chefe, seja o namorado, seja a esposa, seja o filho, o pai, a mãe, o cachorro. É difícil, às vezes, olhar para o outro quando a gente não consegue entender nem o que nós mesmos estamos sentindo. Exato. Então, dando continuidade. Passo 5. Conheça os seus sentimentos e... Não, desculpa. 4 era reconhecer sentimentos do outro também. A minha cola aqui não tá funcionando. Peraí que eu vou tirar. Eu uso uma pranchetinha aqui para apoiar, mas eu tô com óculos antigos, então não tô enxergando. É porque se eu colocar o outro, eu vou assustar o pessoal aqui mais do que eu assustei na live que acabou a energia, porque ele dá reflexo. Eu achei melhor ficar contigo na live. Então, passo 5. Não reaja. Só pra gente se organizar. Ai, o que aconteceu aqui? Virei. Tá acabando o tempo, né? Tá acabando o tempo. Falta 7 minutos. Tá, pode deixar. Não reaja aos estouros emocionais. Ou seja, é importante desenvolver o autocontrole. Não tem como querer comunicar com o outro, para o outro, se você ainda não tem controle do que você está sentindo. Né? Então, não reaja a isso. Se você identificar pelo andar do diálogo ali, seja com você mesmo ou com outra pessoa, que está chegando no ponto que você vai estourar, converse, né? Ou só pontua, ó, não consigo dar continuidade, eu vou perder o meu controle, eu não quero. Então, em outro momento a gente conversa. E aí treina isso sozinho para daí conversar com o outro, né? Exatamente, exatamente. Aí o 6º passo. Tente manter a calma e sempre oferecer uma resposta que seja eficaz e não impulsiva. Ou seja, manter a calma não é, você precisa ficar calmo, precisa ficar calmo, precisa ficar calmo. Não. O que eu preciso? De uma resposta que vá resolver ou minimizar o problema e não algo que vai criar um problema ainda maior. Exatamente. O 7º. E ficar pensando que preciso acalmar não vai ajudar em nada. Você precisa ter ações que te ajudem, né? Entender quais são os mecanismos que você pode utilizar, as ferramentas, para ajudar você a regular a sua emoção. Cada um tem a sua forma particular, né? Isso. Ouvir uma música, fazer respiração, enfim. Atividade física. Exato. A Juscelma comentou, faz live no YouTube para ter mais tempo. Pois é, vamos ter que criar aqui uma ferramenta, estamos buscando, na verdade, né, Dê? Para que a gente tenha mais tempo com vocês mesmo, porque 1 hora é pouco para nós. Exatamente. Então, 7º, se precisar de mais tempo, que eu acabei de falar, né? Saia do ambiente. Se você sente que você não está preparado, então o seu chefe te chamou para uma reunião e você vê que você vai perder a serenidade ali com ele, que você não vai ser assertivo, que aquilo pode te colocar em uma situação de risco, o senhor me dá licença um pouquinho? Eu não estou muito legal, eu preciso ir ao banheiro. E corre. Vai lá, vai ao banheiro, toma uma água, respira fundo e volta. Porque isso vai dar o tempo de oxigenar o cérebro, né? E a pessoa voltar com mais capacidade de resolver o problema. Exato. E aí, por fim, o 8º. Em conflitos altamente emocionais, escolha um mecanismo de resolução de conflitos para lidar diretamente com as emoções. Ou seja, se algo... Falei. Hã?
Foi o que eu acabei de falar. Então, se é algo que é muito difícil para você de lidar, você vai ter que encontrar estratégias. E o que acontece? Alguém que tem um repertório reduzido em relação à experiência, de como olhar para as emoções, de como interpretar aquilo, de como dar significado para aquilo, dificilmente ela vai dar conta de fazer isso sozinha, porque são recursos mais elaborados mesmo, né? E aí entra o nosso papel como psicólogas de oferecer técnicas, essa ajuda realmente, né, especializada para orientar a pessoa e acompanhar ela mesmo nesse processo. Exato. Só que aí tem uma coisa também, né? Às vezes a gente disponibiliza as técnicas para as pessoas, só que a pessoa às vezes tem muita dificuldade de colocar em prática, né? Mas só Então, ali no não adianta, consultório e depois não, né? não adianta você conhecer a técnica e não utilizar essa técnica, né? Por que que a gente passa? A gente compreende o mundo de cada um, então a gente sabe o que vai funcionar para cada um. Só que se a Sim. pessoa não utiliza e não pratica, aí a gente não tem como também fazer um milagre pela pessoa, né? Sim. E esse passo a passo, assim, é algo muito simples. Eu acho que até o sétimo é muito tranquilo de lidar sozinho, principalmente para quem ainda não tem experiência nenhuma, né? É realmente algo bem do início. Mas se a pessoa vê que está ali na metade, não está dando conta, ou chegou no sétimo e não consegue praticar o oitavo, ou qualquer outro momento ela não está dando conta, peça ajuda, nós estamos aqui para isso, né? Todo mundo aqui tem acesso ao nosso telefone, às nossas redes sociais. Eu acho que isso é muito importante lembrar. A Joselma comentou, não deu para a gente comentar e agora não temos mais tempo, mas que, Não, tá que ela está acabando. se sentindo muito angustiada, né? Muitas emoções diante agora da pandemia. Então, são muitas pessoas que estão passando por isso, e por isso nós estamos aqui também, para ajudar vocês e lembrar que existem maneiras de ter mais qualidade de vida, de lidar com o que a gente sente, com o que a gente pensa. E as técnicas estão aqui para isso. Então, depois corram lá no YouTube da Andressa, no meu, revejam o vídeo da live de hoje, que a gente já posta essa semana ainda, e coloquem em prática. Exatamente. E assim, né? Se você não consegue pôr em prática sozinho, busque ajuda. Não tem outra forma, né? Exatamente. Precisa aceitar que a gente, em alguns momentos, a gente precisa do auxílio do outro, né? Uhum. Seja do profissional, seja de alguém que a gente confia, mas tem que buscar, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente tem super potencial. É verdade. Mas sozinho fica difícil, né? Então, busquem ajuda. Estamos aqui Tá? para Não isso. tenham vergonha. Com certeza. Então vamos nos Bom, acho despedir, que que senão vai dar tchau acabar. pra... Foi muito boa a nossa live, obrigada, amei. Né? Obrigada, Também. pessoal, que ficou com a gente desde o começo. É muito bom ter vocês aqui. E semana Isso que vem mesmo. tem mais live para vocês. Até terça que vem. Obrigada, Dê. Obrigada a todo mundo que participou. Alguns comentários não conseguimos ver, mas quero deixar um beijo aqui para a tia Marilza, que comentou que o nosso conteúdo não dá nojo. Que linda. Obrigada, Mi. Conteúdo muito bom. Então, um beijo a todos. Amém, Pai. Obrigada. Até semana que vem, Amém. gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.